Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens na quarta-feira sobre o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Eu não sei quantas quartas-feiras vai ser, mas a gente não termina isso em menos de 3 meses. Então é uma série de mensagens que vai aí acho que o primeiro trimestre desse ano já está garantido no que diz respeito ao tema da mensagem. Porque veja bem, o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, começa no capítulo 5, como a gente vai ler hoje, e ele termina no final do 7. Então são muitos ensinos, muitas orientações, e podemos dizer que o Sermão do Monte é o resumo dos ensinos de Jesus. Os principais ensinos de Jesus está aqui, Mateus 5, ao final do capítulo 7 de Mateus. E este sermão, meus irmãos, foi pregado por Jesus. O maior pregador que já pisou na terra é Jesus, e ele pregou este sermão. Então por aí você já percebe o peso da mensagem. Não é qualquer pregador, foi Cristo. O próprio Verbo pregou essa mensagem. Ela é muito importante. E o início do Sermão do Monte trata das famosas bem-aventuranças. Todo mundo aqui já ouviu falar das bem-aventuranças. E nós vamos dedicar quase 2 meses, eu acho, para tratar das bem-aventuranças. E eu queria ler com você todas as bem-aventuranças. Nós não vamos explicar uma por uma hoje, é impossível. Vai ser uma de cada vez. Mas eu quero ler com você e fazer algumas observações sobre as bem-aventuranças. Tá certo? Lembrando que a versão que eu uso é a King James. Ainda não consegui dar uma para cada um de vocês para acompanharmos juntos. Mas independente da versão, o sentido, o significado, ele é o mesmo. Tá bom? Então vamos ler Mateus 5. Nós vamos ler do 1 ao 12. Vamos lá, Mateus 5, verso 1. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos se aproximaram dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos ou os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Muito bem, até aí a leitura. Olhe para cá. Vamos entender alguns detalhes importantes sobre essas bem-aventuranças, antes de entrar na primeira, que é a de hoje. O que significa bem-aventurança? Ou o que é ser bem-aventurado? Primeira coisa que você tem que entender da mensagem. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa mais do que feliz. É uma pessoa plena. É uma pessoa completa. É uma pessoa abençoada, no sentido mais profundo da palavra. E a outra observação que eu faço sobre as bem-aventuranças é que elas são mais do que mandamentos.
elas são evidências ou características do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas na Bíblia que são mandamentos, que está assim, ó. Deus está falando isso aqui, você tem que praticar isso. São mandamentos. Por exemplo, os 10 mandamentos. Não matarás. Está dizendo o quê? Que você não pode matar. É uma ordenança, é um mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Um mandamento. Você lê aquilo e você sabe, eu não posso fazer imagens de escultura. Mas isso daqui que nós lemos é muito mais do que mandamentos. São evidências do verdadeiro cristão. Por quê, meus irmãos? Porque só vai conseguir ser pobre em espírito. O que mais que tinha aí? Os que choram porque serão consolados, os humildes, os mansos, fome e sede de justiça, misericordioso. Você só vai conseguir ser ou praticar isso se de fato você for um cristão. Então, as bem-aventuranças, elas são, podemos dizer assim, frutos de uma verdadeira conversão ou de uma verdadeira salvação. De modo que, se você não for salvo, você não vai conseguir praticar isso aqui. Por quê? Pensa comigo. Em cada uma dessas 8 ou 9 bem-aventuranças, elas vão na contramão do mundo. Bota a tua cabeça para pensar. O que Jesus fala aqui está de acordo com o que o mundo pensa? Vai na contramão. Por exemplo, como pode ser bem-aventurado o que chora? Como pode ser feliz o que chora? Como pode ser feliz o manso? Como pode ser feliz o que sofre perseguições por conta da fé em Jesus? Isso vai na contramão do conceito de felicidade desse mundo. E isso vai, inclusive, na contramão da nossa própria natureza. De modo que somente os que são de Cristo conseguem apresentar essas características. Se você não é de Cristo, se você não está em Cristo, você pode se esforçar o nível que for, você não vai conseguir se enquadrar nessa lista de bem-aventurados. E podemos resumir tudo isso no seguinte: só é bem-aventurado quem está em Cristo. O incrédulo não pode ser bem-aventurado. Você tem que ser de Jesus para ser de fato um bem-aventurado. Lembrando que bem-aventurado é ser mais do que feliz, ou mais do que abençoados. Essas são algumas observações. Agora, que você entendeu o que é bem-aventurança, e que você entendeu que isso daqui é muito mais do que uma lista de deveres, mas é uma lista de características do verdadeiro cristão, eu quero ler com você o texto que vamos meditar hoje, de hoje, que é a primeira bem-aventurança. Vamos ler de novo, verso 1 ao 3. Mateus 5, do 1 ao 3. Esse vai ser o tema de hoje. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte. Olhe para cá. Por que é sermão do monte? Porque ele ensinou em cima do monte. Por isso que tem esse nome. E assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo, aqui é o texto que vamos entender hoje: bem-aventurados, quer dizer, mais do que felizes, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos ler mais uma vez? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Olhe para cá. Nós vamos descobrir hoje, pensar hoje, entender hoje, quem são os pobres em espírito. Mas primeiro, antes da gente ver quem são os pobres de espírito, o que é ser pobre de espírito, eu quero dizer para você o que não é. Então, o que eu vou falar agora não é pobre de espírito, tá? Porque se você entender o que não é, vai ser mais fácil você entender o que é.
Primeiro, o que não é pobre de espírito? Pobreza material. Primeira coisa que você tem que entender, Jesus aqui não está falando de pobreza, o quê? Financeira, material. Muitos leem esta passagem e pensam o seguinte: o céu será habitado pelos pobres, pobres de dinheiro. Se isso fosse verdade, todos os pobres entrariam no céu e todos os ricos iriam para onde? Mas o critério para a salvação não é a condição financeira. No céu entra pobres, financeiramente falando, e também entra ricos, financeiramente falando. Porque a salvação, ela não depende do seu saldo bancário. A salvação não depende da sua condição econômica. A salvação depende da fé em Jesus. A salvação é pela graça. Então, aquela ideia de que pobre de espírito é uma pessoa que usa uma roupinha da mais barata, é aquela pessoa que não tem nada, é paupérrima financeiramente falando, é uma ideia errada. Meus irmãos, deixa eu fazer uma observação aqui. Aprenda a separar o que é físico do que é espiritual. Não associe a sua condição financeira à sua condição espiritual. E se você fizer isso, você vai cair num erro que eu tanto falo aqui, que é a teologia da prosperidade, que é um grande erro, que é associar sua condição diante de Deus com a sua condição financeira. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que mais que não é pobreza de espírito? A autocomiseração. E eu vou explicar para você o que é isso. Tem gente que pensa que ser pobre em espírito é aquela pessoa que tem autocomiseração. Sabe aquela pessoa coitadinha? Você conhece alguém assim? Que vive se colocando para baixo? Ah, eu não sou ninguém. Ah, eu não sou nada. Ah, ninguém me ajuda. Ah, só Deus por mim. Ah, eu não faço nada que presta. Sabe aquela pessoa que está sempre em busca de que alguém tenha pena dela? E ela tem aquela aparência de ser uma pessoa bem humildezinha. Meus irmãos, não é isso que Jesus está falando aqui. Não é isso que Jesus está falando. Pastor, então, o que é ser pobre em espírito? Primeiro, para você entender o que Jesus está falando, você tem que entender o que essa palavra pobre no original significa, no grego. O que essa palavra pobre significa? Essa palavra pobre, em espírito, é a mesma palavra pobre usada na parábola do rico e do Lázaro. Eu não estou falando pobre de espírito agora, estou falando pobre. Entenda primeiro o que é pobre, depois você vai entender o que é pobre de espírito. O que a Bíblia fala sobre o Lázaro, o mendigo? Acabei de falar, ele era mendigo. Não era só pobre, ele era mendigo. Ele não tinha condição alguma de sobreviver financeiramente falando sem que alguém ajudasse ele. Quando nós falamos assim, fulano é pobre, a gente pensa no quê? Uma pessoa que não é rica. Uma pessoa que assim, ela sobrevive, ela não tem um carro bom, é o famoso classe baixa. Só que ela tem um salário, se ela não tem um salário, ela tem um benefício do governo. Só que essa expressão pobre é na seguinte ideia, é aquela pessoa, meus irmãos, que não tem absolutamente nada. Não é aquela pessoa que passa aperto, é uma pessoa que não tem absolutamente nada. É alguém que depende totalmente de outra pessoa para sobreviver. Essa é a ideia que Jesus está trazendo ao falar pobre. É aquela pessoa completamente miserável. É aquela pessoa que se alguém não der um pão para ela, ela morre de fome. É aquela pessoa que, sabe aquela expressão, não tem onde cair morto?
É esse sentido, não é? Vocês estão entendendo a diferença? Ah, fulano é pobre. Por que ele é pobre? Ah, porque a geladeira dele é velha. Não, o pobre aqui, ele não tem nem o que comer, quem dirá uma geladeira. É aquela pessoa que vive à margem de tudo. Essa é a ideia de pobre. Alguém que depende completamente de outro para sobreviver. Por exemplo, aqui não tem ninguém pobre. Você pode estar passando um aperto financeiro, mas você não está na condição de pobre, segundo essa expressão pobre aqui. Só que como a gente falou, não é pobre de dinheiro. Eu só dei esse exemplo para você entender a situação desse pobre. É pobre de espírito. Então, quem seria, eu fiz aqui a anotação, olhe para cá e já volta na Bíblia. O que seria então esse pobre de espírito? É aquela pessoa que reconhece, abre o seu coração, a sua mente e seus ouvidos para ouvir isso. O pobre em espírito aqui é aquela pessoa que reconhece que está falida espiritualmente e moralmente diante de Deus. É aquela pessoa que reconhece que não há absolutamente nada de bom nela. É aquela pessoa que reconhece que não possui qualquer tipo de mérito diante de Deus. É aquela pessoa que consegue enxergar a sua miséria, espiritualmente falando. O detalhe aqui, meus irmãos, é que todos são pobres no sentido espiritual. Todo ser humano. A diferença é que o pobre de espírito reconhece essa condição de pobreza. O pobre de espírito é aquele que sabe que se depender dele, do mérito dele, jamais ele poderá entrar no céu. O pobre de espírito, lembra que eu falei que o pobre aqui é aquele que depende de alguém para sobreviver? Esse pobre de espírito é aquele que depende completamente de Cristo para ser salvo. Esse é o pobre de espírito. E deles é o reino dos céus. Pastor, eu não estou entendendo muito bem. Ainda está um pouco... Eu estou igual aquele cego que Jesus pôs a mão e ele estava enxergando, mas estava enxergando mais ou menos, confundindo homem com árvore. Ainda está meio escuro para mim, pastor. Agora vai clarear. Vamos lá em Lucas, que eu pedi para você abrir. Esse é para mim um dos melhores exemplos do que é ser pobre de espírito. Do que é reconhecer a sua miséria diante de Deus. Vamos ler juntos Lucas 18, verso 9. A partir do verso 9. Olha essa parábola. Se você não entender agora o que é pobre em espírito, não tem o que fazer. Lucas 18, 9. Olha aí. Podemos ler, meus irmãos? Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era o quê? Olhe para mim. Fariseu, quem era fariseu? Rapidamente, eram os mais zelosos pela lei. Eram os que levavam a lei, e não só a lei de Moisés, mas a tradição dos anciãos à risca. Vocês têm uma ideia, pessoal? Os fariseus eram tão rígidos quanto à observância da lei, que eles devolviam o dízimo do hortelã. Sabe o pezinho de hortelã? A primeira folhinha que nascia, eles arrancavam e levavam no templo como dízimo. Eles eram tão rígidos que eles devolviam o dízimo do cominho. Nem sei como é que faz isso, mas eles devolviam o dízimo até do cominho. Você vê como que eles eram rígidos. Eles eram, assim, aquele grupo mais fiel à lei. Esses eram os fariseus. Só que ali, junto com o fariseu, tinha um outro homem conhecido como publicano. Quem era o publicano? Totalmente oposto do fariseu. Publicano,
os publicanos eram o grupo que trabalhava para o Império Romano para cobrar os impostos do povo judeu. Eles eram judeus, mas trabalhavam para os inimigos, trabalhavam para Roma. Então eles eram vistos pelos judeus como traidores. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era conhecido como o chefe dos publicanos. Então veja o contraste. Um homem que observava a lei nos mínimos detalhes e um homem considerado um grande pecador. Os dois foram orar. Vamos ver o que vai dar. Verso 11, né? 11. O fariseu em pé orava em seu íntimo, ou de si para si: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Como são os outros homens? Ele falou para Deus: roubadores, corruptos, adúlteros, e nem mesmo, apontou para o publicano, nem mesmo como este cobrador de impostos. E digo mais, Senhor, jejuo quantas vezes por semana? 2 vezes, e ainda dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância ou de longe. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente ou misericordioso para comigo. Porque eu sou o quê? Fala alto, meus irmãos. Eu sou um pecador. Olhe para mim. Qual dos dois se encaixa nessa bem-aventurança do pobre de espírito? O primeiro, o fariseu, ou o segundo, o publicano? O publicano. O melhor, para mim, o melhor exemplo do que é ser pobre em espírito é o publicano. Por quê? Porque você viu o que ele fez diante de Deus? Ele reconheceu que precisava da misericórdia de Deus. Ele reconheceu que se Deus fosse atendê-lo, seria pela misericórdia de Deus e não pelos méritos dele, porque ele reconheceu que não tinha qualquer tipo de mérito diante de Deus. Não era falsa modéstia, meus irmãos. Era uma realidade que ele conseguiu perceber em si mesmo. Eu não sou digno de nada. Eu sou um pobre, eu sou um miserável que depende da graça de Deus. Este é o pobre de espírito. Este é o verdadeiro cristão. Meus irmãos, isso daqui não é exclusividade do texto, não. Quantos que não estão dentro das igrejas? Quem sabe aqui agora me ouvindo ou me assistindo em casa, que tem o mesmo pensamento do fariseu. De se achar alguma coisa diante de quem, meus irmãos? De Deus. Porque eu não roubo. Você crê que vai para o céu? Eu creio. Por que você vai para o céu? Porque eu não roubo. Porque eu dou dízimo. Porque eu vou na igreja. Porque eu tomo ceia. Você vai para o céu? Eu vou por quê? Porque eu sou fiel à minha esposa. Você vai para o céu? Eu vou por quê? Porque eu sou uma pessoa que lê a Bíblia. Você vai para o céu? Eu vou por quê? Porque minha consciência está limpinha. Não sou igual aos demais homens pecadores. Eu tenho uma notícia para te dar. Posso? Se você tem este pensamento, você está indo para o inferno, não para o céu. Porque você não é pobre de espírito. O problema do fariseu eram as obras dele. Meus irmãos, ele está fazendo certo. Ele não estava fazendo certo? O que ele falou para Deus? Que ele não... Como era? Ele não roubava, não era corrupto, não adulterava, jejuava 2 vezes por semana e ainda dava o quê? O dízimo. Não é legal isso, pessoal? Fala, não é certo isso? Me ajudem aí. As atitudes do fariseu estavam erradas ou certas? As atitudes estavam certas, as obras eram boas, mas por que ele não estava salvo? Por que a ele não pertencia o céu?
porque ele se orgulhava de tudo aquilo e achava que aquilo tornaria ele merecedor do céu. Ao passo que o publicano estava ciente da dependência diante de Deus. O verdadeiro salvo, meus irmãos, eu vou dar alguns outros exemplos para você, é o pobre de espírito, que reconhece a sua total e completa miséria e dependência da graça de Deus. Amém? Olha o que Jesus fala no 14, para terminar a parábola. Eu vos asseguro que este homem, quer dizer, o publicano, o pobre de espírito, e não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Porquanto, todo aquele que se exaltar ou se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será o que, meus irmãos? Exaltado. O que é esse se humilhar? É reconhecer. É reconhecer. Eu quero citar alguns outros personagens agora. Não precisa abrir, tá? Você entendeu aqui o que é ser pobre em espírito? É reconhecer, estar convicto da sua miséria e total dependência de Deus. Vou citar alguns outros personagens. Gideão. Gideão é conhecido por muitos como o revoltado. Mas Gideão era um pobre de espírito. Sabe por quê? Vocês lembram da história de Gideão? Estava lá malhando trigo. Aí o anjo apareceu. O Senhor é contigo, homem valente. Ele falou, poxa vida, mas a gente está sofrendo tanto. Por que a gente está sofrendo tanto se o Senhor é com a gente? Aí o anjo falou para Gideão, vai nessa tua força, homem valente. Se Gideão fosse igual o fariseu aqui, ele ia levantar o peito e falar assim, ó, Deus falou que eu sou valente. Imagina o orgulho. Como é que Gideão ia se comportar diante dos outros homens? Não, Deus falou que eu sou valente. Eu sou forte. Vocês são tudo fracos. Valente sou eu. Vocês é tudo covarde. Mas não, ele era pobre em espírito. Sabe qual foi a resposta dele? Para o anjo? Senhor, eu sou o menor. Eu sou o menor na minha casa. A minha casa é a menor da tribo. E a minha tribo é a menor de todas as outras. Quer dizer, ele reconheceu que se fosse para fazer alguma coisa, seria com a ajuda, com a assistência e com a dependência de quem, meus irmãos? De Deus. De Deus. Um outro exemplo que eu quero dar para você é o exemplo de Isaías. No dia que eu preguei aqui sobre santidade, santo, santo, santo é o Senhor, se você estava aqui, você se lembra. Quando Isaías teve a visão, Isaías 6, ele teve a visão e os anjos cobrindo o rosto e aquela coisa toda maravilhosa. Ele deu um grito, Isaías, ai de mim! Eu estou perdido porque eu sou um homem impuro de lábios e os meus olhos viram o Senhor, eu vou morrer. Pobre em espírito. Reconhece a sua pecaminosidade e a sua dependência diante de Deus, mas não acabou não. Você quer ver quem mais era pobre em espírito? João Batista. João Batista. Quando você lê lá o início do Evangelho segundo Mateus, você vai ver lá João Batista batizando as pessoas e pensaram que ele era o Messias, que ele era Jesus. Aí ele levantou e falou assim, eu não sou Jesus não, tá? Eu só estou batizando com água. Mas está vindo um aí que é muito maior do que eu e eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem lembra desta palavra? O que João, o que a gente vê ali em João? Pobreza de espírito. E a gente está falando de João Batista, um grande homem de Deus, o último profeta a anunciar a vinda de Jesus, aquele que preparou o caminho do Senhor. E para encerrar, um outro exemplo que para mim, meus irmãos, para mim, é um dos mais belos do que é ser pobre em espírito, que é o de Paulo. Eu falei de fariseu, né? Que era o que manjava da lei, que obedecia toda a lei.
Paulo não era qualquer fariseu, ele era o fariseu. Pensa no homem zeloso. Pensa no homem temente. Pensa no homem politicamente correto. Pensa, ele não estava matando lá os cristãos? Sabe por que ele fazia aquilo? Porque ele pensava que o cristianismo era uma ameaça para a lei. Então ele defendia a lei com unhas e dentes. É um homem que certa vez declarou, se o homem fosse justificado pela lei, pudesse ser salvo pelo cumprimento da lei, eu seria o primeiro a ser salvo, porque eu cumpria toda a lei. Mas no caminho de Damasco algo aconteceu. Cristo apareceu para ele. Jesus o salvou. E sabe o que ele declarou a Timóteo? Quando ele foi escrever a carta a Timóteo? Ele diz lá em... Não precisa abrir, eu só estou citando lá em 1 Timóteo 1,15. Timóteo falou, eu vou dizer, Paulo falou para Timóteo, eu vou dizer uma grande verdade para você. E para todos que vão ler essa carta. Que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Olha o que ele vai dizer agora. Dos quais eu sou o maior. Você não ouviu, não? Você não entendeu, não? Vou falar de novo porque alguns estavam cochilando. Paulo diz, Jesus veio para salvar os pecadores, dentre os quais, quer dizer, aqui tem uma sala cheia de pecador. Dentre todos, Paulo diz, eu sou o maior dos pecadores. Não é que eu sou o maior dos apóstolos. Não é que eu sou o maior dos fariseus, eu sou o maior dos pecadores. Não é falsa modéstia não, meus irmãos. É porque quando você é salvo por Jesus, quando você entende o Evangelho da graça, não te resta nada além de se prostrar diante de Deus e reconhecer, Senhor, a salvação vem de Ti. Eu separei aqui alguns pensamentos e confissões do pobre em espírito. Só o pobre em espírito consegue pensar, crer e confessar isso. Primeiro pensamento. Tem um hino muito antigo que diz assim, em minhas mãos, o salvo dizendo, em minhas mãos nada carrego, apenas a cruz me apego. Sabe o que significa isso? Não há nada de bom, não há obra alguma que possa me salvar. Por isso eu me apego à cruz. O que é me apegar à cruz? É me apegar ao que Cristo fez para me salvar. Só o pobre de espírito consegue entender isso, meus irmãos. O pobre de espírito, ele tem o seguinte pensamento: se o que Jesus fez por mim na cruz não é suficiente para me salvar, eu vou para o inferno. Porque por mais que eu pratique boas obras, por mais que eu ande na justiça, por mais que eu tenha uma boa consciência, eu não poderia adentrar pelos portões do céu se não fosse pelo Cristo que salvou a minha alma na cruz. E uma outra frase ou pensamento do cristão, do cristão, né, do pobre em espírito, é com respeito aos seus direitos. Isso é muito importante que vocês ouçam. O pobre em espírito, quer dizer, o verdadeiro cristão, que é pobre em espírito, ele sabe que o único direito dele diante de Deus é o inferno. O único. Ele está convicto que se Deus mandasse ele para o inferno, Deus estaria praticando um belo ato de justiça. Porque ele sabe que não merece nada além do inferno. E tudo mais que Deus faz é graça. Quando eu entendi isso, meus irmãos, quando Jesus me revelou a grandeza da sua graça, do seu evangelho, sabe o que eu fiz? Pedi perdão a Ele. Pelas vezes que eu estufei o meu peito, que eu soquei a parede, e falei, o Senhor tem que me honrar, o Senhor tem que fazer na minha vida aquilo que o Senhor prometeu. O famoso colocar Deus aonde? Ainda bem que Deus não me deu o que eu merecia. Porque eu não estaria vivo para contar a história. Quem compreende o que o pastor está pregando? Meus irmãos, o pobre em espírito, quando ele se curva diante de Deus, é igual ao publicano. Senhor, tem misericórdia de mim.
E o que ele mais faz é louvar a Deus por essa misericórdia e graça recebida. Amém? Você é pobre em espírito. Claro, pastor. É lógico que eu sou. O senhor está falando com a pessoa mais pobre de espírito que conhece. Você está enganado. O pobre de espírito sabe que o que há de bom nele não é propriamente dele, é de Cristo. É de Cristo. Meus irmãos, posso falar uma coisa para você? O salvo é santo, mas jamais se gaba da sua santidade, pois sabe que esta também é obra da graça do Senhor. Por isso que quando ele é fiel à sua esposa, ao seu marido, ele não chega diante de Deus e fala assim, agora você tem que me levar para o céu, porque fui fiel à minha esposa, ao meu marido. Sabe que isso não é nada além da sua obrigação. Mas somente o salvo é pobre em espírito. Não tem como se esforçar. Meus irmãos, se você não está em Cristo, se você não crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você não se arrepender dos seus, se você não for salvo por Jesus, não adianta você se esforçar. Você não vai conseguir ser pobre em espírito. No máximo que você vai ser é a falsa modéstia. De falar, não, eu não sou nada, mas você não vai conseguir entender isso. Não vai. Porque como eu falei, o ser pobre em espírito não é um mandamento, sejam pobres em espírito. Não, é uma qualidade do cristão, é uma característica do verdadeiro salvo. E abrindo um parênteses antes de eu concluir, domingo agora, nós vamos começar uma série de mensagens aqui no nosso culto de domingo, culto de gratidão, sobre evidências da salvação. Porque falar que é salvo é fácil. Dizer assim, não, eu sou salvo porque eu tenho uma certeza. Vem aqui, ó. Onde que é? Aqui? É. Eu tenho uma convicção, pastor. Estou tão certo de que se eu morrer eu vou para o céu, porque eu tive uma experiência com Deus. Paulo teve uma experiência no caminho de Damasco. Eu tive uma experiência no caminho de Tapsirica. E foi uma coisa assim. Eu estou tão convicto. Ué, você falar isso é fácil. Falar isso não quer dizer o quê? Não. Agora, Jesus falou, pelos frutos, pelas evidências, pelas provas se conhece. Então, domingo nós vamos começar uma série de mensagens. Para quê? Para você não... Porque, pessoal, a pior coisa que existe é o engano. Jesus falou que muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, quer dizer... pensando que conheciam a Cristo, pensando que eram salvos e não estavam. Jesus fala isso justamente nessa questão do fruto, da evidência. Então eu creio que Deus preparou essas mensagens tanto de quarta quanto de domingo para que você se ache, para que você e eu venhamos nos avaliar e não venhamos incorrer no erro de viver um engano dentro da igreja. Amém, meus irmãos? Então, vocês entenderam sobre o pobre de espírito? Sim ou não? Tomara a Deus que você tenha entendido. E Jesus fala que o pobre de espírito é bem-aventurado. Por quê? Dele é o reino dos céus. Por que o pobre de espírito é feliz? Porque ele tem a salvação. O pobre de espírito pode não ter o carro que ele quer, a casa que ele quer, o marido que quer, a esposa que quer, o salário que quer, o filho que quer, mas ele está salvo. E isso é o motivo dele dar glória a Deus todos os dias, independente da situação. E como se não fosse o suficiente o pobre de espírito ser bem-aventurado por ser salvo, o pobre de espírito também é feliz porque servir a Cristo para o pobre de espírito é leve. Meus irmãos, enquanto você não conhece a graça de Deus, o verdadeiro evangelho, enquanto você não é de fato salvo, como é que eu vou explicar isso aqui para você? Deixa eu beber uma água enquanto eu penso.
Então, enquanto você não entende o verdadeiro evangelho, que é a salvação pela graça, enquanto você não é o pobre de espírito, que depende completamente da graça de Deus, como é que é o seu relacionamento com Deus? É baseado nos seus esforços. Por isso que é tão pesado. Porque você está buscando a aprovação de Deus por meio das suas obras. Então você fica naquela busca incessante, vamos dizer, a busca incessante de ser perfeito, achando que aí Deus vai te dar uma estrelinha e vai falar, está aprovado. Isso é cansativo. Só quem vive ou já viveu isso, sabe o quão pesado é. Porque, por mais que o cristão é santo, ele é homem, é ser humano, então ele vai pecar, ele vai errar, ele vai falhar. Talvez você fez uma promessa agora nesse... Virar de ano o pessoal gosta de fazer promessa, né? Fazer plano. Talvez você fez o seguinte plano, esse ano eu não vou pecar. Esse ano você colocou dentro de você, você fez uma promessa para Deus, esse ano eu não peco. Aí a gente está, hoje é dia 4? É 3? 3? Aí você fez a promessa no dia 1º, aqui no culto. Aí no dia 1º mesmo você já pecou. Imagina o sofrimento que é para quem não está em Cristo, quem não entendeu o evangelho da graça. Ele vai viver naquilo, estou salvo ou não estou salvo, 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 estou salvo ou estou perdido, vou para o céu, vou para o inferno. Isso castiga a alma da pessoa. Isso é como se um caminhão tivesse em cima dela. Ou então, para Deus me dar isso, eu tenho que fazer aquilo, aquela barganha, aquele método de você fazer por merecer. Isso acaba com o emocional e com o relacionamento da pessoa com Deus. Mas o pobre em espírito é feliz porque ele sabe que a salvação é no Senhor. Ele confia na graça e na misericórdia de Deus. E por amor e gratidão ao Senhor, ele vive em santidade. Ele não vive em santidade para ser aprovado. Porque ele foi aprovado, ele vive em santidade. Louvado seja Deus. Eu quero orar, meus irmãos. Acredito que tudo que tínhamos que falar... Você viu por que não dá para falar de todas as bem-aventuranças? Umazinha nos custou, no bom sentido, claro, uns 40 minutos aqui. Mas eu quero orar, pedindo ao Senhor que salve você, que Ele conduza ao arrependimento, que você se torne hoje um pobre em espírito, que você saia daqui com a paz e a confiança de que por meio de Jesus, você um dia entrará no reino dos céus. Vamos ficar de pé, meus irmãos.